Pessoal, já dei início aqui ao focinho do nosso tigre. E eu optei por esse tom aqui, que é um pêssego, tá? Mas você aí pode escolher o tom de rosa que você quiser e tiver, tá? Fica ao seu critério. Eu vou passar aqui para vocês este início, tá? Que é bem simples, não tem segredo nenhum. Pra gente depois fazer aqui a nossa troca de cor. Então, vamos lá. Eu iniciei com 5 pontos baixos no anel mágico, a voltinha de número 2, 5 aumentos, ficamos com 10 pontos baixos, voltinha de número 3, 1 ponto baixo em cada ponto, ou seja, ponto sobre ponto, ficamos com 10 pontos baixos. Voltinha de número 4, 1 ponto baixo e 1 aumento por toda a volta. E ficamos com 15 pontos baixos. Voltinha de número 5, 2 pontos baixos e 1 aumento por toda a volta. E ficamos com 20 pontos baixos. Das voltinhas 6 até a voltinha de número 8, ponto sobre ponto, ficamos com 20 pontos baixos, são 3 carreirinhas. Então, agora, a gente vai fazer a nossa troca de cor. A gente desmancha esse último pontinho, pegamos aqui as 2 alcinhas, e vamos pegar aqui o fio branco, e puxamos aqui, ó, vamos prender bem, e aí a gente vai fazer aqui mais 3 voltinhas, que são das voltas 9 até a volta de número 11, 9, 10, 11, 3 voltinhas de 20 pontos baixos, ok? Volto já. Pronto, pessoal. As voltinhas finalizadas. Agora, a gente vai para a voltinha de número 12. E eu vou passar a sequência para vocês, tá bom? Voltinha de número 12, a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Vamos ficar com 15 pontos baixos. As voltinhas de número 13 até a 17... aliás, até a 18, desculpa, a gente vai fazer ponto sobre ponto, que são 15 pontos baixos. Então, são 6 voltinhas. 13, 14, 15, 16, 17, 18. 6 voltinhas com 15 pontos baixos, ok? Pessoal, terminei aqui a peça. Vocês não recheiem essa parte aqui, ok? Já arrematei, deixei o fio comprido pra gente costurar depois na cabeça do nosso leãozinho. A gente vai posicionar aqui, olha. Tá vendo o anelzinho mágico? A gente vai simplesmente, ó, colocar bem pertinho aqui e chegar até aqui, ok? Mas isso é para um outro momento. Vamos deixar reservadas as partes pra gente ir para as orelhas. Volto já. Pessoal, olha só, aqui estão as orelhinhas. A gente não coloca recheio nenhum, ok? Vocês deixem o fiozinho para costura e a receitinha vai estar aqui do ladinho para vocês, tá? Que é super simples, não tem segredo nenhum, ok? Então, vocês façam aí as orelhinhas fáceis, 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 ok? Aqui, gente, eu já tenho as patinhas dianteiras ou bracinhos, tá? Também eu vou deixar de ladinho aqui as instruções, a receitinha para você fazer, ok?
Então, aqui a gente deixa, eu coloquei aqui o fiozinho pra dentro, né? Pra não ficar embaraçado. E vocês deixam o fio aqui também pra costurar. Depois eu vou passar os detalhes direitinho pra vocês, tá? Da costura, tá? Olha só, vocês recheiem. E assim, à medida que vocês forem tecendo, vocês vão recheando para ficar bem firmezinho, tá bom? Não deixa crescer muito a peça para vocês rechearem, que não fica legal, ficam espaços vazios e a peça não fica legal, tá bom? Aqui eu já fiz também as patas traseiras ou pernas, ok? Olha só como que elas ficaram. Também deixarei a receitinha aqui do ladinho para vocês, tá? Vai estar aparecendo a receitinha aí para vocês, tá bom? Então, as pernas traseiras, elas também, eu aconselho sempre, vai fazendo à medida que vai fazendo, recheia a peça. E a gente vai aqui, olha, não colocar muito recheio, deixar um espaço aqui, porque a gente vai fechar, tá? A gente vai fechar essa peça desta maneira aqui, pra gente costurar, ok? Então, aí, a gente vai fazer isso, depois eu vou ensinar vocês como que a gente vai fazer agora o processo da costura do leãozinho. E também o rabo, tá bom? O rabo tá aqui, deixarei também a receita no cantinho aí para vocês, tá? A receita do rabo. Deixem também o fiozinho para costura, tá? Recheiem, vão recheando a peça à medida que vocês forem subindo, tá? Para não deixar tudo pro final. E eu também, olha, vou fechar aqui, ó. Então, não precisam exagerar no recheio. Deixa assim, olha, para ele ficar bem maleável, ok? Ó. Então, é esse que é o detalhe importante, tá? Só uma pequena observação. As patinhas, a gente vai fazer depois a marca aqui, né, dos dedos, mas antes disso, a gente vai fazer a costura, a gente vai costurar toda a peça, todas as peças, né? Vamos montar primeiro o leãozinho, para depois a gente fazer os detalhes do acabamento, tá bom? E a gente vai, né, para um próximo vídeo, pra gente montar tudo bonitinho aí para vocês entenderem. Mas é muito fácil, tá bom, pessoal? Então, agora eu vou preparar aqui as peças pra gente começar os detalhes finais do nosso tigrezinho, tá bom, pessoal? Pessoal, olha só, vamos aqui às marcações. Eu coloquei aqui o focinho, você posiciona bem aqui na pontinha do anel mágico e prende aqui com os alfinetes. Aí você conta aqui, ó, uma, duas. Entre a volta de número 2 e número 3, a gente fixa o olhinho. Entre eles, a gente tem 7 pontos, ok? Depois a gente vai contar aqui, olha, dos olhinhos para a orelhinha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Na nona voltinha, eu espeto meus alfinetes. Entre eles aqui, olha, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? E espeto a minha outra orelhinha. Então, vai ficar assim. Os olhinhos,
pessoal, eu ainda não colei, mas eu vou colar com a minha cola de silicone. Se você aí não tiver a cola de silicone, você pode, antes de você preencher aqui a cabeça, antes de você fechar, você pode colocar a trava, tá? Do olhinho e depois rechear a peça e fechar, tá bom? Mas como eu prefiro colar, então eu faço isso depois dessa peça pronta, tá bom? Então, a costura, pessoal, aqui, olha, vocês vão costurar toda essa parte aqui do nariz, as orelhinhas, e não tem segredo, é uma costura normal, tá? A orelhinha também, pontinhos aqui na frente, pontinhos atrás, escondendo o fio, tá? E é isso daí, ok? A cabeça vai ficar prontinha assim. Pessoal, olha só, eu já terminei aqui a costura da cabeça no corpinho, costurei as orelhas, fiz o detalhezinho aqui, olha, de maquiagenzinha nos olhinhos e puxei este fiozinho aqui só para marcar, para dar uma graciosidade no focinho, tá? E agora a gente vai costurar as perninhas e os bracinhos, tá? Antes da gente costurar a peça, as pecinhas, então aqui, gente, olha só, temos aqui, né, o corpinho que tá de frente. Eu vou explicar bem direitinho para vocês. Então, aqui, ó, tá de frente. A gente vai girar aqui, ó, o corpinho e vamos olhar aqui, ó, pro nosso anel mágico, tá? Então, as patinhas, eu vou fazer o quê? Elas estão aqui, ó, de frente para mim, tá vendo, ó? Elas estão de frente para mim. Eu vou virar elas, porque ele tá virado também. E eu vou aqui, antes de costurar, eu vou fechar aqui, olha, vou fazer uma costura unindo as duas partes, para ela ficar fechadinha, tá bom? As duas perninhas. Aí, feito essa costurinha aqui, que é super simples de fazer, não tem segredo nenhum, é só ir unir aqui, ó, as partes para fechar aqui com a própria linha. E aí, a gente vai vir aqui, ó, tem o anel mágico. Eu vou posicionar aqui, olha, a patinha desta maneira aqui, em linha, quase que numa diagonal, tá? Pequenininha, uma diagonal não muito inclinada, quer dizer, de um lado, vou prender, e do outro lado, eu faço a mesma coisa, tá bom? Posicionando bem direitinho ali, eu viro, né? Vou encaixar aqui, ó. Posiciono, prendo. O legal é você prender com um grampo de cabelo. Você prende aqui para ele ficar mais firme, para não soltar. Prende de um lado e prende de outro. Essa é a posição. Estão vendo bem? Tá? Porque aí, quando a gente volta, a gente vai voltar ele na posição, ele vai ficar tanto de pé quanto sentadinho, tá bom? Então, voltando aqui de novo para explicar. Ó, tá aqui, gira a patinha. Ó, vou posicionar aqui, ó. Anel mágico, aqui, ó. Fica um pouquinho na diagonal, descendo aqui, ó. Tá bom? Ah, mas qual volta que você coloca? Gente, é só aqui, olha, ó, tá vendo, gente? Mais ou menos aqui, olha, na metade aqui, ó. Você imagina
a linha aqui, ó, metade, como se fosse, né, olha, o círculo, eu tô na metade. Então, eu ponho aqui, ó, na metade, e vou costurar, tá? Outra coisa, depois que vocês costurarem as patinhas, então, vocês vão também fazer a mesma coisa com o rabinho. Costura aqui o rabinho primeiro. E aí, vocês vão ter a noção aqui, olha, de onde vocês vão posicionar o rabinho para costurar. Pode ser um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima. Isso vai depender ali das patinhas, quando vocês costurarem, tá bom? Os bracinhos, vou virar ele aqui de novo. Os bracinhos, eu vou fazer da mesma forma, só que ao invés de eu apertar desta maneira aqui, ó, fazendo de frente, eu vou fazer ao contrário, vou apertar de lado, ó, tá vendo? A minha patinha tá aqui, ó, de frente, eu vou pegar aqui, ó, e vou costurar de lado, para ele ficar nesta posição. Vou tirar aqui a linha, né, para costurar, ó. Aperto aqui e vou costurar de lado. E aí, posiciono, olha, conto assim, ó, 1, 2, 3, na terceira volta, eu vou costurar, alinhando, gente, ó, tá vendo, ó, orelha, o bracinho, ó, ele fica praticamente aqui, a orelha fica bem no meio, tá? E eu vou costurar. E depois a gente vai fazer, eu volto pra gente fazer aqui os detalhes das patinhas. Outro detalhe, olha só, eu fiz aqui esta gola pra gente colocar no tigrezinho, tá? Então, eu fiz o quê? 20 carreirinhas, 20 correntinhas, aliás, 20 correntinhas, e depois fui fazendo carreiras de ida e volta de meio ponto alto. Aqui, gente, eu fiz aqui, olha, 22 centímetros, tá? 22 centímetros. Meio ponto alto, ida e volta, tá? Que depois a gente vai posicionar aqui, antes de vocês costurarem os bracinhos, a gente vai vir aqui, ó, e eu vou costurar esta peça aqui, olha, daqui pra cá, tá? E aí, depois a gente vai dobrar assim, olha, para ele ficar essa gola bonitinha. Quando vocês forem costurar os bracinhos, levanta assim, olha, aqui, para vocês costurarem o bracinho aqui, tá? Não interfere em nada e ele fica um charminho que depois vocês põem para cima do bracinho. Tá bom, pessoal? Não tem segredo. O importante, pessoal, que eu quero falar para vocês, é vocês assistirem todos os vídeos, desde o começo até o final, que tem informações ao longo das partes dos vídeos, que são importantes. Então, às vezes, as pessoas me perguntam algumas coisas que tá ali nos vídeos. Então, é importante, se você acha que tá muito rápido, pausa o vídeo, volta de novo para ver aquela explicação e para tentar entender. Se ainda você não entender, aí sim você pergunta. Mas antes de você perguntar, às vezes a dúvida que você tem está explicada na parte 2 ou naquela parte que você tá. Enfim, todas as explicações estão nos vídeos, ok? Por isso que eu sempre pauso. Eu explico, ok? Mas você tem que prestar atenção, ok, pessoal? Então, eu vou fazer essas costuras, porque não tem segredo. Eu já ensinei a fazer em vários vídeos as costuras. Então, olha, é coisa assim super fácil, tá bom?
e depois a gente volta ao final, para os últimos detalhes. Beleza, pessoal? Até já! Oi, gente! Olha só, já coloquei aqui a gola, tá? Do tigre, costurei, que eu tinha que costurar. Agora eu vou ensinar para vocês, olha que gracinha, os detalhes do bordado das patinhas, tá bom? Então, olha só, deixei essa patinha aqui por último para ensinar para vocês. Então, olha só, gente, eu peguei uma agulha aqui, tá? Que é uma agulha que ela tem essa parte aqui mais larga para você colocar os dois fios, tá? Então, eu coloquei, olha, desta maneira aqui, ó. Passo, tá? Os dois fios, deixo essas pontas pra cá e deixo esta parte para baixo, ok? Então, olha só. Venho aqui, ó, tenho meu anel mágico, conto 1, 2, na minha segunda voltinha aqui, ó, eu vou introduzir a minha agulha e vou sair aqui, ó, por aqui. Sair com a minha agulha, ó, vou puxar e aqui, ó, o que que eu faço? Ó, tem essa argola aqui, vou passar aqui por dentro, ó, para prender bem e para deixar o vinco que eu quero dos dedinhos. Puxo bem, ok? Volto aqui no mesmo lugarzinho. E agora, olha, eu conto aqui 3 pontos para a esquerda. Ó, 1, 2, 3. E vou sair aqui. Puxo. Se tiver meio difícil, aí vocês usam alicatinho, ó. Puxo bem pra vincar, tá? Aí, conto, ó, saiu aqui, né? Aí, aqui, de novo, eu vou contar, ó. 1, 2 e 3. Vou, ó, colocar aqui e vou sair pra fora. Que eu vou, ó, puxo aqui, porque tá difícil de puxar. Vocês vão ajeitando, puxa bem. Olha só, para ele formar aqui os dedinhos. Aí, vou no mesmo lugarzinho aqui, ó, que eu saí, e vou sair aqui no meu primeiro dedo aqui, ó, primeiro vinco que eu fiz. Vamos lá, no primeiro vinco, isso. Que eu vou precisar de um auxílio. Puxo. Ajeito bem. E aqui eu vou dar um nozinho aqui, ó. Passo aqui por dentro. Só pegando o fio, tá, pessoal? Não vai pegar o crochê, não. Levantar bem aqui. Ó. Passei por baixo. Aí, volto aqui, ó. Dou um nozinho. Seguro aqui com o dedo, né? Pra linha não enroscar. Puxo. Vou no mesmo lugar. Saio aqui no próximo espacinho aqui que eu fiz no vinco. Ó. Seguro. Vamos lá. Puxo. Às vezes fica meio durinho mesmo. Puxa a linha. Deixa eu ver que emaranhado que fez aqui. Vamos ver. Às vezes acontece da linha dar uma enroscada. A gente, com calma,
Vamos ajeitando aqui, deixa eu ver o que aconteceu de ter enroscado. Peraí. Às vezes acontece, gente. Vou desenroscar aqui e já volto. Pessoal, voltei aqui, olha, que eu já desenrosquei aqui. Às vezes acontece de dar uma enroscadinha, a gente para e ajeita de novo, tá? Aí eu voltei bem no ponto aqui, pra gente terminar juntas, ou juntos. Ó, a gente puxa, e aí com o auxílio aqui da tesoura, a gente esconde aqui o nozinho aqui. Aí que vai. Pois aí a gente puxa, ele vai sumir esse nozinho aqui. E a gente vai fazer a mesma coisa desse lado aqui, ó, no segundo vinco. Depois ele vai ajeitando aqui. A gente vem aqui. Passo por dentro. Viro. E dou no outro nozinho aqui, ó. Ele fica meio difícil mesmo, mas a gente, com calma, você consegue. E a gente sai aqui pro outro lado. Opa! Puxa, puxa. Aqui, vamos ver aqui. Pra esconder o nozinho aqui. Às vezes ele fica mais difícil. Mas a gente consegue. Aí é só a gente ajeitar. A gente puxa. Pra ir ajeitando. Pronto, pessoal. Eu já posso cortar aqui o meu fio. A gente ajeita bem, olha só. Aí, ficou desta maneira aqui, difícil de mostrar. Olha só, que gracinha, gente. Aí, vocês têm que ter paciência, viu, pessoal? Quando vai fazer bordadinhos assim, sempre às vezes dá uma enroscadinha na linha, vocês têm que ajeitar, esconde, puxa, tá? Usa, né, o acessório aqui que eu uso, o alicatinho, se você tem aquele alicate que é o de bijuteria, você usa também, você pode usar, tá? Porque às vezes dá uma enroscadinha e a gente tem que ir costurando, tá bom? Agora, pessoal, eu vou fazer aqui uns detalhezinhos que você pode aí fazer o seu critério, que seria aquelas listras, né, que o tigrezinho tem. E aí vai ao gosto seu, tá? A gente pode colocar aqui na cabeça, aqui na lateral, tá bom? Eu vou preparar aqui a minha linha e volto já. Pessoal, olha só, eu já terminei, já finalizei. Para fazer aqui os detalhezinhos, tá? Eu usei o fio amigurumi. Para fazer as sobrancelhas, eu usei um fio mais fininho, que foi o Cleia. Mas isso é opcional, você pode usar aí o fio da sua preferência, tá? E olha, para fazer aqui, olha, os risquinhos, eu segui aquele critério de 3 em 3 espaços aqui de carreirinhas, né, ou voltas. A gente
fazer as marcações. E aqui é aleatório, você pode escolher aí o desenho que você quiser, olha, para você colocar, se você quiser colocar, olha, no rabinho também, eu fiz assim bem aleatoriamente, tá? Aí vocês é que vão, né, determinar aí o jeito que vocês vão fazer, na cabeça também, olha. E ficou assim essa gracinha, ok, pessoal? Mas aí vocês, olha, façam do jeitinho que vocês gostarem aí, tá bom? Ele ficou com 42 centímetros, tá bom? Feito num fio amigurumi, mas isso pode variar, né, com a tensão do ponto. Se você tem um ponto mais aberto, se você tem um ponto mais fechado, tá bom, gente? Pode dar uma variação aí. E se também você usar uma linha diferente, né, da que eu usei, um barbante, de repente, né, aí ele vai ficar ou maior, né, se for um barbante mais grosso, e aí você é que vai definir aí, né, o padrão, tá, que você vai usar, se é maior, menor. Eu espero que vocês tenham gostado do Tigre da Sorte. E é isso aí, gente. Sempre é aquilo. Comentem, compartilhem, curtam o vídeo, que é importante aí para o crescimento do canal. Não reparem, meu cachorrinho que tá gripado, tá com uma gripe, tadinho. Ele fica tossindo aqui. Mas é isso daí. Um beijo para vocês.